Daí, professor? Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês Bom estão? dia. Tô bem. Só alegria? Jean, Não, Camila. Difícil acordar hoje, sexta-feira, na véspera do feriado. Bom dia, Lu. Bom dia. hoje eu tô animada, pô. Sexta-feira. Aí sim. Seguinte. Aí é bonito, é bonito. Seguinte. Pô, o modo que eu tenho que trabalhar aqui é bem grande. Vamos ver o que a gente consegue trabalhar. E vamos me passando aí como é que vocês viram esse conteúdo, se vocês lembram, se vocês não lembram. Professor, eu tenho um negócio, uma dúvida. Pois não. Peraí. É que o do senhor é o livro 1. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tô achando ele. Achei. Eu fiquei com bastante dúvida no conteúdo do... Deixa eu só ver qual que é o módulo. Do módulo 6. Qual que é o nome do módulo? Ligações químicas. Muito Ó, conteúdo. eu... então. Não, só um pouco. Porque, tipo, eu achei que esse era o conteúdo que eu tinha mais lembrado. Porque eu lembrava certinho da camada de valência, de como achar lá, localizar e tal. Só que daí eu fui fazer a questão, aquela questão 24 que o senhor tinha passado para fazer. Eu não consegui entender nada da questão. Eu vou pegar o livro, tá? Questão 24. Aham. Bom, fazemos o seguinte. Geralmente essas dúvidas não são de um único aluno, geralmente é dúvida geral. Então, por isso que não pode ter medo de perguntar. Eu sempre fui chato para perguntar, sempre perguntei, porque eu sei que a minha dúvida geralmente é de metade da turma. É o seguinte, esse tipo de exercício é um típico de exercício vestibular. O que você vai ter que fazer? O que confunde vocês de exercício? Porque ele não dá o nome do elemento, né? Ele fala A e B. Ele dá um Isso. número atômico. Eu fiquei, como que eu vou saber pelo número atômico? Número atômico é o número do quê? É o número de prótons. Que no átomo neutro é igual ao número de elétrons. Elétrons. Nossa. Você faz a distribuição eletrônica, você vê quantos elétrons na última camada. Aham. Beleza? Achando o número de elétrons da última camada, achando o número de elétrons da última camada, você sabe se ele vai fazer a ligação do tipo covalente ou molecular. Às vezes a gente não fala isso na sala de aula, molecular, mas no vestibular cobra. Covalente e molecular são termos sinônimos, tá? Tá. Ou iônica. Aí, se os dois elementos tiverem muitos elétrons na última camada, eles vão ser ametais. E aí a ligação é molecular, tipo covalente. E se um átomo tiver poucos elétrons na última camada e o outro tiver muito, um vai ser metal e o outro vai ser ametal. Porque o metal sempre vai perder elétrons. Daí vai ser iônico. Vai ser iônica. E você vê, tá. e aí assim, a fórmula, você vai ver por quantos elétrons vai ser preciso, né? No caso da ligação iônica, um vai perder e outro vai ganhar. Não, deixa eu fazer uma continha rápida, entendeu? No caso de iônica, um vai perder um elétron, dois elétrons, o outro vai ganhar. No caso de compartilhar também, você vai ter que ver. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver se consigo qualquer coisa na segunda-feira. Não, segunda-feira não vou ter aula, né? Tá, mas eu faço no mínimo de correção. Ou semana que vem eu faço um vídeo de resolução de exercício vestibular. Desse conteúdo. Sobre esse conteúdo. É que, na verdade, foi uma pequena falha minha. É que eu não planejei bonitinho esse conteúdo antes. E esse módulo tinha que ser separado em duas aulas. Por exemplo, esse módulo que eu vou trabalhar hoje com vocês é gigante. Não vamos conseguir dar conta desse módulo hoje. Nem duas aulas que eu vou conseguir dar conta desse módulo. É muita coisa, tá?
Assim, esse conteúdo aqui, polaridade de ligações das moléculas. Vamos ver se a gente consegue pelo menos matar essa parte do conteúdo. Aí, alotropia, ligação metálica eu não vou falar hoje. Alotropia, as outras coisas a gente fala mais para frente, tá? Pessoal, Obrigada. mas assim, eu faço pelo menos a resolução, pelo menos um vídeo gravado de resolução de exercício eu faço. Ou se a gente conversa semana que vem a gente faz uma aula só de ligação química daí, tá? Faz uma aula. Tá bom. Eu quero ver se chega meu equipamento, eu vou conseguir desenhar na tela, fica melhor para me resolver daí, tá? Beleza. Obrigada, Pessoal, professor. vamos lá, deixa eu ver aqui, mas ninguém se juntou, vamos lá. Mas tá gravado. Pessoal, eu lembro que a gente falou, eu tava lá de propriedade periódica semana passada, e a gente falou uma propriedade chamada eletronegatividade, tá? O que é eletronegatividade? É a tendência que certo elemento tende a atrair elétrons de uma dada ligação química. Então, na prática, é a força que um átomo atrai elétrons do átomo vizinho a ele. Beleza? Daí ele vai atrair, tá? Pessoal, e aí algumas definições. Quando um átomo quando uma ligação é polar, apresenta polos, quando ocorre entre átomos que têm diferenças na eletronegatividade. Então, se átomos que formam uma ligação química são iguais, na prática, a ligação vai ser apolar. Quando são átomos com vão ter diferentes eletronegatividades, a ligação química vai ser polar. Um parênteses aqui. A ligação entre carbono e hidrogênio, ela é dita praticamente apolar, porque a diferença de eletronegatividade existe, mas ela é muito pequenininha. Daí é dita polar, é o único exemplo. De caso que a gente tem uma diferença, mas ela é tão pequena que a gente fala que ela é dita apolar. Pessoal, só um minutinho aqui, tá? Eu preciso mandar um WhatsApp aqui para Thalita. Então, assim, pessoal, é um tema que cai bastante porque ele acaba puxando. Ele vai puxar um pouquinho de ligação covalente, mas não vai ser vital para a gente entender na aula de hoje. Olha, primeira coisa, ligação iônica. As ligações iônicas são formadas por elementos que apresentam grande diferença na eletronegatividade, que é um metal e um não metal. A diferença vai ser tão grande que os não metais, os elementos mais eletronegativos, recebem os elétrons metais. A força com que os átomos mais eletronegativos puxam os elétrons é determinada. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Isso aqui, ó. Imagine que uma ligação covalente seja isso aqui, ó. Quando tem diferença de eletronegatividade entre os elementos, ó, o cloro e o hidrogênio, eles têm diferença de eletronegatividade. Então, olha, a eletronegatividade é a força com que cada um desse átomo, desse elemento, puxa os elétrons para ele. No caso aqui, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, olha o par de elétrons da ligação covalente. Está mais perto de quem? Cloro. Do cloro, porque ele é mais eletronegativo. Beleza, pessoal? Se os dois átomos são iguais, como aqui, não tem. A ligação vai ficar no meio do caminho. Aí ela não é polar, ela é apolar ou não polar. Quando tem diferença, polar. No caso, se essa diferença for muito grande, a gente fala que o átomo mais eletronegativo conseguiu puxar os elétrons para ele. Ou seja, a ligação é do tipo iônica. Então, quando a diferença de eletronegatividade é muito grande entre os dois elementos, é como se o elemento mais eletronegativo roubasse os elétrons para ele, que é o que a gente fala quando acontece a ligação do tipo iônica. Ah, professor, mas quando que eu vou descobrir quando a ligação... Quanto tem que ser a diferença da eletronegatividade para a ligação ser iônica? A gente já vai falar sobre isso, tá? Então, olha, a força... Isso aqui, ó. Que os elementos mais... Os elétrons, momento de polar. Então, assim... quando você tem uma ligação do tipo polar, a gente fala que vai ter um momento de polo, um momento de polar, tá? E ele vai ser mais negativo para o lado daquele átomo que conseguiu os elétrons para ele, tá?
Então, aquele átomo que conseguiu os elétrons para ele, que puxou os elétrons para o lado dele, vai ter um momento dipolar negativo. E o átomo que ficou, que digamos assim, é menos eletronegativo, vai ficar com o dipolo positivo, tá? No caso da ligação iônica, nós temos isso aqui, ó. A formação do cloreto de sódio, que é uma ligação iônica, o elemento químico da família dos halogênios é muito mais eletronegativo que o sódio, que é o metal alcalino, tá? E aí, nessa ligação, o momento dipolar vai apontar para o cloro menos, tá? Porque ele retirou os elétrons do sódio e ficou negativamente carregado. E o Na ficou com carga positiva, tá? Como nós temos aqui uma diferença de cargas, a ligação é dita polar, porque ela tem polos. Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Até aqui, beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Toda ligação iônica é polar. Pessoal, quando que a gente considera a ligação do tipo iônica? Quando a diferença de eletronegatividade for o igual ou maior a 1,7. Eu já vou mostrar por quê, tá? Então, se a diferença entre a eletronegatividade entre os elementos for igual ou maior que 1,7, é como se a ligação covalente se rompesse e aí vira uma ligação iônica. Ah, professor, mas como que eu vou saber os valores de eletronegatividade? Não precisa decorar, vai ter na tabela periódica ou no exercício, tá bom? Se faz a diferença. No caso aqui, ó, NaCl. O Na é 0,9 e o cloro é 3. A diferença é 3 menos 0,9, 2,1. Ligação iônica. K e F. O potássio 0,8, o flúor 4. 4 menos 0,8, 3,2. Ligação do tipo iônica. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Olha aqui, ó. Na prática, toda ligação, quando nós temos uma diferença de eletronegatividade, ela sempre numa ligação química com átomos diferentes, nós temos um grau de iônico na ligação. Então, eu aposto que você não foi falar disso no primeiro ano para vocês. Mas olha, não é culpa, não estou dizendo que a professora antiga era má professora, mas é que é um aprofundamento muito grande, geralmente, para o primeiro ano. Olha, pessoal, então, olha, quando não temos nada de eletronegatividade entre os dois átomos, tá? Por exemplo, dois átomos iguais, cloro e cloro, hidrogênio e hidrogênio, a ligação é dita covalente pura. Bom dia, Nicole. Aí, quando a diferença de eletronegatividade vai crescer... Bom dia. Fico feliz em tê-los aqui. Quando a diferença de eletronegatividade vai crescendo, o caráter iônico da ligação vai aumentando. Quando ele passa de 1,6, quer dizer, 1,7, olha, ele é 51% iônico. Aí a gente já fala que a diferença, a ligação já é do tipo iônica, tá? Aí eu já vi questão de vestibular que fala assim, ó, eu de verdade vi uma questão esses dias que falava assim, uma aula que eu preparei, que são muitas turmas, né? Eu falava assim, qual ligação tem maior caráter iônico? É aquela que a diferença de eletronegatividade é maior. Só fazer a continha ali do slide anterior. Diferença entre um átomo e outro. Faz a diferença, quanto maior for o valor, maior é o caráter iônico. Se for 1,7 ou maior, a ligação é dita iônica. Tá bom, pessoal? Beleza? 1,7 ou maior, iônica. Se for menor que 1,7, é covalente. E aí nós temos dois tipos de ligação covalente. Primeiro, não polares. Não polares é quando os dois átomos o par de elétrons é igualmente distribuído pelos dois átomos. Na prática, não há diferença de eletronegatividade entre os dois. Galera, assim, em palavras bem simples, vamos lá. Se os dois átomos forem iguais, como eu vou mostrar ali. Só isso. Por que ela vai ser não polar? Porque, olha, imagina que os elétrons se distribuem em volta da molécula da ligação química como uma nuvem, tá? De acordo com o modelo atômico moderno. Se os dois átomos puxam esses elétrons com a mesma força, vai ficar igualmente distribuído, não forma polos. Por isso que ela é não polar, ou apolar. Aqui, ó, exemplo. Hidrogênio, hidrogênio. FF. Não tem, por mais que o flúor seja eletronegativo pra caramba, as duas ligações, os dois átomos são iguais.
Então, eles vão puxar a ligação aqui com a mesma força. Como se fosse um cabo de guerra, né? Vamos lá, pense num cabo de guerra. Se os dois átomos puxarem com a mesma força, a ligação é apolar. Beleza, galera? O flúor é um bombadão. O flúor é o maromba da tabela periódica em termos de eletronegatividade. Só que se os dois átomos puxarem com a mesma força, não vai sair do lugar, tá? Não vai ser, não vai ser ligação do tipo, vai ser ligação do tipo covalente não polar. E aí o outro tipo, polares. Quando vai ter diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação? Como aqui embaixo. Aqui é uma molécula de H e Cl. HCl. O Cl, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem maior eletronegatividade. Então ele vai puxar os elétrons da ligação para mais pertinho dele. Ele não vai chegar a roubar os elétrons da ligação para ele, como na ligação iônica. Mas ele vai puxar mais pertinho dele. E aí ele vai ficar um pouquinho negativo. E o hidrogênio, como os elétrons estão mais distantes, os elétrons da ligação estão mais distantes do núcleo dele, vai ficar um pouquinho positivo. Então, aí forma o que a gente chama de momento de dipolo, entre o átomo de polo positivo e o de polo negativo. O momento de dipolo é um vetor. Lembra de vetor lá de física? Vocês gostam de estudar vetores? Não. Não? Não, também não gosto. Tá? Tive outros problemas na faculdade com vetores. Bastante. Seguinte, ele sempre vai apontar para o polo negativo. Tá bom? Como é isso, então. Aqui a gente não tem uma carga como na ligação. Eu sei que pode ser um pouquinho complicadinho de entender, mas a gente não tem uma carga elétrica lá como na ligação iônica. É que o elétron fica um pouquinho para o lado do átomo de cloro. Então, o átomo de cloro vai ficar um pouquinho negativo. Levemente negativo. E o átomo de hidrogênio, por consequência, como os elétrons meio que ficaram um pouquinho distantes dele, ele fica um pouquinho positivo. Beleza, pessoal? Não é uma carga efetiva. É só uma carga que a gente chama de parcial. Aqui, por exemplo, eu gosto desse desenho. Acho que ele fica bacana de mostrar. Tá bom? Então, olha, os elétrons ficando mais próximos ao cloro, ele vai ficar um pouquinho negativo. E o hidrogênio, como os elétrons se distanciaram dele, vai ficar um pouquinho positivo. Os elétrons da ligação. Dessa parte, pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Vamos lá. Observação, pessoal. Aqui, ó. Nas ligações covalentes, quanto maior maior a diferença dos átomos constituintes. Essa aqui eu já falei, tá? Assim. Quanto maior for a diferença entre as eletronegatividades dos átomos constituintes, menor será o covalente da ligação. E maior vai ser o covalente iônico. Tá? Para analisar essa diferença, utilizamos a escala proposta de Pauling. A escala de Pauling, para vocês esquentam a cabeça, é os valores que a gente usa que tem na tabela periódica. E aí aqui, ó, isso eu já tinha passado para vocês, que essa é a escala principal de eletronegatividade, von Clore-Brisk pH. Tá? Fui ontem no clube brasileiro e briguei e saí carregado para o hospital. Tá? Tem lá no macetinhos daqui, que eu tenho uma aula que eu passo macete para guardar a escala de eletronegatividade. Eu peço que vocês guardem 3 elementos. Posso pedir para vocês guardarem só 3 que tem aqui? O FOM. FOM. São os 3 mais eletronegativos. São os bombadão. São os maromba da tabela periódica. Beleza? FOM. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Que a gente vai usar isso lá no final da aula. Beleza? Combinado? Guardado entre os 3 mais eletronegativos são o FOM. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Esses caras são maromba. Pessoal, algumas coisas aqui. Ó. Aqui nós falamos sobre ligações. Tranquilo? Se as ligações são covalentes ou não. Se são polares ou apolares. Tá? E quem vai dizer vai ser a diferença de eletronegatividade. Só que tem uma coisa, pessoal. Quando a gente vai para moléculas, aqui é só ligação. E tem molécula que só tem uma ligação. Tipo aqui. Mas tem molécula que não tem várias. Vocês lembram lá aquelas moléculas que a gente estudou no primeiro semestre? Lá em Química Orgânica? Elas não tinham várias e várias ligações?
Sim. E aí? Como que a gente vai prever se essa molécula vai ser polar ou apolar? Aqui a gente está falando da ligação. E a molécula? Que na prática é a molécula que interessa para a gente. Tá? Então, assim, olha. A molécula, a soma de todas as ligações, tá, vão dar a polaridade da molécula. Então, você analisa as ligações. E aí você faz uma análise para ver se a molécula é polar ou apolar. Tá bom? Isso a gente vai ver bonitinho aqui, tá? Com calma. Galera, a soma de todos os momentos de polo pode gerar uma divisão de cargas, caracterizando uma face negativa e uma face positiva na molécula. Então, assim, quando você tem ligações polares, você pode ter uma molécula do tipo polar, como a água, como a gente vai ver. A polaridade de uma molécula dependerá de duas coisas: geometria molecular e do tipo de ligação, polar ou não polar, tá? Que ocorre entre os átomos. Tá bom? Beleza? Só um minutinho aqui, ó. Antes de falar de polaridade, de polaridade de moléculas, eu preciso passar para vocês geometria molecular. Só estou abrindo a apresentação. Então, olha, geometria molecular. Vocês lembram de geometria molecular? Eu não lembro, professor. Não lembro. Não lembro. Geometria molecular é o seguinte: é a maneira com que os átomos estão organizados na molécula, tá? É a maneira com que eles estão conectados. Eles estão conectados por ligação química, mas assim a distância entre eles, tudo isso quem trabalha é a geometria molecular. Vamos lá. Primeira coisa, compostos iônicos não têm geometria. Já livrei um caminho de vocês. Porque compostos iônicos eles simplesmente atraem por ligação eletrostática. Força entre carga positiva e negativa. Então é sempre assim, ó. Uma carga positiva olha para a carga negativa e diz assim, atrai você. Não tem uma orientação, tá bom? Aí, as ligações covalentes já não, pessoal. O que acontece numa ligação covalente? Os átomos, imagine que você tem um átomo central e outros em volta. Esses átomos vão tentar ficar o mais longe e distantes uns dos outros. Tá bom? Máximo de distância uns dos outros. Para isso, o método utilizado para estudar isso é chamado método de Vesper, tá? Que é esse cara aqui, o Gillespie. E é assim, ó, para considerar isso, a gente vai fazer assim. Cada ligação química, seja ela simples, dupla, opa, não passei lá. Cada ligação química, simples, dupla ou tripla, ela vai ser considerada um par de elétrons. Para a geometria molecular, pessoal, o tipo de ligação não vai influenciar, tá? E então vai ser tanto as ligações quanto os pares de elétrons livres vão ser considerados uma nuvem eletrônica. Olha aqui ó, o que acontece. Quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó, duas nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas, 4 nuvens eletrônicas, olha os formatos que eles adquirem. Essas nuvens eletrônicas vão tentar ficar o mais distantes possível uma das outras. Tá bom? Vamos lá. Imagine que esses dois sejam dois átomos aqui. E aqui no meio a gente tem um átomo central e em volta a gente tem dois átomos ligados. Eles vão tender a ficar o mais distantes possíveis uns dos outros. Tá bom? Beleza? Olha aqui, ó. Que esse aqui é chamado linear, trigonal plana. Um átomo central e 3 átomos em volta.
esses átomos em volta aqui vão tender a ficar mais distantes uns dos outros, tá? E aí eles vão formar esse triângulo aqui, por isso trigonal plano. E tetraédrica que a gente estudou pra caramba, quando estudou carbono, né, na química orgânica lá no começo do ano. Um átomo de carbono no meio e 4 átomos ao redor. É a geometria do tipo tetraédrica. Pessoal, aí para ter a forma, a geometria molecular, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão fazer escrever a molécula, tá? Na forma de Lewis, coloca o átomo central, os átomos que estão ao redor e para ver se sobrou elétrons livres. A gente vai fazer exemplos. Daí é o seguinte, a gente vai tentar colocar os pares de elétrons livres e os ligantes os mais distantes um do outro, tá? E aí o seguinte, só definições. Ângulo de ligação, pessoal, é o ângulo entre dois átomos, tá? E aí a gente vai relacionar a fórmula, a forma da molécula com figura dimensional. Aí assim, ó, galera, quando a molécula tiver dois átomos, como aqui, só dois átomos, não importa se é dois átomos iguais ou diferentes, ela vai ser do tipo linear. Beleza? Certinho? Olha, se os dois átomos, se tiver só dois átomos da molécula, ela vai ser do tipo linear. Tipo aqui, ó, flúor. É linear. Por quê? Lembra lá de matemática. Qual é a menor distância que liga dois pontos? A linear. É uma reta, né? A menor distância que liga dois pontos. Entendeu? Então só tem a geometria linear, não tem outra geometria possível aqui. Tá? Só pode ser linear. Quando tem dois átomos, só pode ser linear. Beleza? Não importa se os átomos são iguais ou diferentes. É dois átomos, é linear. Três átomos, aí a gente já começa a complicar. Se os três átomos, aqui, o átomo central não tiver par de elétrons livres, como no gás carbônico, no CO2, olha, o carbono aqui não tem par de elétrons que não são usados na ligação. Aí, três átomos, onde o átomo central não tem par de elétrons livres, é linear também. Beleza, pessoal? Quando nós temos quatro átomos, isso aqui depois, essa aula já está lá no Eclésio, depois vocês dão uma revisadinha. Quando são quatro átomos e o átomo central também não tem par de elétrons livres, é chamado trigonal plana. Tá? Essa geometria, o que eu chamei? Geometria do tipo spinner. Sabe spinner das criancinhas? Aquele de ficar girando? Então, trigonal plana é tipo spinner. Agora, como aparece com a água? Quando nós temos três átomos e o átomo central tiver par de elétrons livres, é angular. Tá bom? Por que angular, pessoal? Eu já mostro para vocês, tá? Aqui, ó, no caso do 5 átomos e o átomo central não tiver par de elétrons livres, é do tipo tetraédrica. Olha, a fim de que esses átomos fiquem mais distantes uns dos outros. Temos 4 átomos e um par de elétrons livres. Aí é do tipo piramidal, caso da amônia. E a água é o exemplo de quando nós temos 3 átomos e 2 pares de elétrons livres, é angular. Só me dá um segundinho, eu vou trazer os meus modelinhos e a gente vai trabalhar aí, essas geometrias aqui, mostrando no modelinho para vocês. Galerinha, se estão tomando café, deixa a xícara do lado, presta atenção aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. É um conteúdo chatinho de trabalhar à distância? É. Temos o que fazer? Não. Então preste atenção aqui. Combinado? Vocês estão acordados ainda ou não? Eu tô. Eu acho que tem gente dormindo. Não é por nada, não. Vamos lá, só um minutinho. Vamos lá.
Eu consegui quebrar átomos. Queridos, sejam sinceros para mim. Mas, ó, tem de ser sincero. Geometria molecular, vocês lembravam de alguma coisa? Não. Não. Quando vocês estudaram, vocês lembram se vocês ficaram com dúvida? Se vocês estiveram tirando letra? Ou não fazem a Professora, eu mínima? nem lembro de quando eu estudei isso. A Adriana deve estar irada, mas eu não lembro de quando eu estudei. Não, é que assim, às vezes não dá tempo, às vezes a gente passa muito por cima. Tá, vamos pensar o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem dois átomos, obrigatoriamente, vocês estão me vendo bonitinho? Quando tem dois átomos, tá? Obrigatoriamente, eu ia fazer isso com bexigas na sala, que é maior. Quando tem dois átomos, a geometria, obrigatoriamente, deixa eu usar outra cor aqui, que branco, vocês não vão conseguir ver direito. A geometria vai ser obrigatoriamente linear. Tem outra maneira de eu ligar dois átomos que não seja do tipo linear? Olha, linear. Tem outra maneira de eu conectar esses dois átomos, fora isso? Não tem, é uma ligação química só. Então é linear. Beleza? Não tem. Ah, professor, e se os átomos forem diferentes? Olha aqui, ó. Átomos diferentes. Não tem outra maneira de eu conectar esses átomos. Então a geometria é do tipo linear. Não importa, tá? Se os átomos são iguais ou diferentes. Se forem dois átomos da molécula, a geometria é do tipo linear. Ok, pessoal? Certinho? Linear. Quando são três átomos. Cadê? Eu acabei de fazer. Ah, se forem três átomos e o átomo central, que é o átomo do meio, não tiver par de elétrons livre, que não é usado na ligação, também vai ser linear. Por quê? Por que vai ser linear? Olha, lembra que eu falei? Os átomos ligantes aqui, esse átomo e esse átomo, eles se repelem. Então, um vai querer ficar o mais distante possível do outro, beleza? Se um quer ficar o mais distante possível do outro, e aqui no meio, tem um átomo no meio, e aqui. Esses vão querer ficar a maior distância possível dos outros. Qual é a melhor solução? Um ficar de um lado, outro ficar do outro. Essa geometria também é linear. Vai ocorrer quando o átomo central, tá? A câmera caiu, não tiver par de elétrons livres. Ok? Ah, essa ligação aqui é tripla e essa aqui é simples. Não faz diferença. Para a geometria molecular, você vai considerar elas como iguais. Tudo bem até aqui? Bora lá. Ah, ligação linear. Esses átomos aqui, por exemplo, eles formam a ligação. Elas são ligações duplas e triplas, mas são dois átomos conectados. Aqui, deixa eu colocar aqui na frente da minha barba, que dá um contexto diferente. Elas são lineares também. Agora, aqui, olha, gás carbônico é isso aqui, ó. O átomo central e os dois átomos conectados aqui. Ah, é ligação dupla. Mas olha, esse átomo central não tem par de elétrons livres. Então, esses dois, as pontas, vão ficar o mais distantes uns dos outros. Ou seja, vão ficar a 180 graus. Vão ficar a geometria do tipo linear. Tá? Então, geometria linear vai ocorrer em dois casos. Quando são só dois átomos na ligação. Ou quando são vários átomos e o átomo central não tem par de elétrons livres. Belezinha, pessoal? Agora é o seguinte. Imagine o caso que o átomo central tenha um parzinho de elétrons livres. O
que tem um par de elétrons livres? Que eu vou representar para essa bolinha aqui, ó, bem pertinho do átomo. Um par de elétrons livres é quando é um par de elétrons que não é usado na ligação. Beleza? Beleza. Esse par de elétrons, ele vai se repelir os átomos que vão se ligar também. Deixa eu colocar os átomos de outra coisa. Ai. Olha aqui, ó. Os átomos, esse par de elétrons, ele funciona como uma nuvem eletrônica também, igual os átomos ligados. E eles vão se repelir. E aí, o que acontece? Esses dois átomos não vão conseguir ficar na geometria linear, porque eles vão repelir, o par de elétrons livres vai repelir esse átomo e vai repelir esse átomo. E esses átomos vão, digamos assim, ó, entortar um pouquinho. E aí a geometria que a gente fala é a geometria do tipo angular. Perceba que entre esses dois átomos aqui não formam um ângulo de ligação. Então é a geometria do tipo angular. Quando o átomo central tiver pelo menos um par de elétrons livres, a geometria vai ser do tipo angular. Tá bom? Beleza? Por que angular? Porque esse par de elétrons livres vai repelir um átomo, os dois átomos da ligação. Então, esses átomos vão inclinar um pouco e já não vai ser linear mais, vai ser do tipo angular. Ok, pessoal? Aqui, ó, angular. Ok. Se o átomo central tiver dois pares de elétrons livres, ou até mais, vai ser angular também, como é o caso aqui. Só que aqui já é tridimensional, é um pouquinho mais complicado de ver. Mas, ó, esses dois átomos daqui da ligação, deixa eu fazer o mesmo padrão aqui. O ozônio é assim, mais ou menos assim, molécula de ozônio. Olha aqui, ó, os dois pares de elétrons livres, eles repelem esses dois átomos aqui da ponta, não deixando que fique linear, fique do tipo angular também, tá? Então, se o átomo central aqui tiver ligado a dois átomos, tá? Se o átomo central tiver ligado a dois átomos e ele tiver par de elétrons livre, vai ser do tipo angular. E aí, os últimos dois casos. Nós temos. Imagine que o átomo está ligado a 3. Isso aí. Imagine que nós temos um átomo central ligado a 3 átomos. Daí, ó, se nós temos um átomo central ligado a 3 átomos, e esse átomo central não tiver par de elétrons livre, percebam, não tiver. Como é o caso disso aqui, ó, que é o formaldeído, a gente estudou ele. É um átomo central ligado a 3 átomos, beleza? E esse átomo central não tem par de elétrons livre. Aí a geometria do tipo trigonal plana. Parecido, eu digo que é tipo spinner. É meio que um triângulo aqui, ó, formado, tá? O ângulo de ligação aqui é o máximo possível, tá? Que aqui, se vocês olharem, olha, os átomos estão a maior distância possível uns dos outros, formando um triângulo. Belezinha? E agora, deixa eu só achar uma ligação. Cadê? Para terminar, os outros dois tipos, não para terminar. Tem dois tipos ainda, tá? Se tiver 3 átomos e o átomo central tiver... Quase quebrei um átomo aqui. Se o átomo central tiver
Se esse átomo central aqui tiver um par de elétrons livres, olha, ele está conectado a 3 átomos, olha, 3, 1, 2, 3. Mas ele tiver um par de elétrons livres, olha, vai ter uma repulsão desse par de elétrons para os átomos ligantes. Então, os átomos ligantes estavam aqui, ó. Só que pela repulsão eles dão uma inclinadinha. E aí forma o quê? Isso aqui não é uma pirâmide? Então, se tiver 3 átomos ligados, ó, um átomo central, e esse átomo central tiver um parzinho ligante, a geometria vai ser do tipo trigonal, tá? Piramidal, perdão. Ó, aqui, ó. Beleza? Belezinha, pessoal? Vocês estão acompanhando? Sim, professor. Sim, senhor. E para terminar, o último agora. Quando nós temos o caso que a gente usa pra caramba na química orgânica. Um átomo central e 4 átomos ligados, tá? Aí, nesse caso, olha aqui, o átomo central sem par de elétrons livres. A maior distância entre os ligantes aqui vai dar a geometria que a gente chama de tetraédrica, que ela lembra um tetraedro, tá? Beleza? Aqui, ó, um tetraedro. Esses átomos estão a maior distância possível uns dos outros. Beleza? Tetraédrica. Beleza, O professor. átomo central não tem par de elétrons livres. Galerinha, se ficarem com dúvida depois, manda aquele WhatsApp. Eu não vou desmanchar meus modelinhos aqui, vou deixar prontinhos para que, se acaso vocês quiserem, a gente volta a falar sobre isso. Tá bom? Tá bom, senhor. Deixa eu voltar aqui para minha aula para a gente compartilhar isso. Vamos terminar esse assunto, pelo menos. Aí é o seguinte, tem essa tabelinha aqui, você vai ter que desenhar a molécula. Depois de desenhar a molécula, aí você vai conseguir ver essa questão da geometria. Aqui, ó, tem os exemplos, tá, de envolvendo átomos, tá bom? Aqui, para a geometria, não importa se os átomos são diferentes ou iguais. O que manda é a quantidade de átomos e a presença de pares de elétrons livres ou não, tá bom? Pessoal, geometria linear, 2 átomos, como falei, isso aqui eu já falei, só tá colocado aqui no texto, tá? Deixa eu passar aqui. Aqui tem exemplos depois. Aqui o clássico de piramidal é a amônia, tá? Piramidal parece um tripé. Aí aqui em cima tem o parzinho de elétrons. Tem outras geometrias? Tem, tá? Mas assim, para o octeto expandido, mas a gente não trabalha muito. Quando é mais de 8 na última camada. Exemplo aqui, ó. Tem o PCl5. São 5 átomos de cloro em volta de um átomo de fósforo. Aí a geometria é do tipo bipirâmide trigonal. Mas a gente não fala muito isso aqui, tá? Existem outras. Olha, existe o SF6, que é do tipo octaédrica, tá? São 6 átomos em volta. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se daqui não vai dar tempo. Isso aqui é muito longo, não vai dar tempo. Deixa eu passar aqui. Tá lá no Eclair se vocês quiserem avaliar depois, tá? Mas aqui, esse não vai dar tempo. Esse tá aqui, ó. Olha como que vocês vão fazer um exercício, pessoal. Olha esse exercício aqui, ó. De acordo com a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons em volta de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento possível. Considere que cada par de elétrons em torno do átomo pode ser uma ligação simples, dupla ou tripla. Só um minutinho aqui. O átomo central pode ser uma ligação simples, dupla ou tripla. Simplesmente um par de elétrons livres sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono é o exercício de vestibular. Aqui ele não deu a forma, mas assim no vestibular, se falar lá, ele dá a molécula, eles vão olhar os átomos, vai ter a tabela periódica. Com base na tabela periódica, vocês vão olhar que tipo, vão ter que montar a molécula, tá? Se é ligação covalente. Se fala em geometria molecular, a ligação é covalente, tá? Na prática, o carbono é o átomo central e se liga 2 oxigênios por ligação dupla. CO2. Cada carbono faz 4 ligações e cada oxigênio faz 2. Então forma a molécula de CO2. Carbono fazendo 4, oxigênio fazendo 2. Agora, olhem aqui. O átomo central tem par de elétrons livre?
Não tem, né? Não. Então, Não. a geometria vai ser de qual tipo? Linear. Linear. Linear, beleza? No carbono tem par de átomos e vai ser do tipo linear. Aqui, ó, tem a explicação. O distanciamento máximo aqui é 180 graus entre os átomos, tá? É o máximo que tem, que é a geometria linear. Tá? Aqui, ó, esse exercício ele pede para fazer isso, que é bem longo, não dá tempo de fazer na aula aqui, tá? Que ele trabalha a geometria de todas essas moléculas aqui, tá? No caso aqui, essa aqui é uma geometria do tipo angular, por causa disso aqui, ó, por causa desse par de elétrons livres aqui. Faz com que se tenha repulsão. Então, forme um ângulo de ligação aqui. Por isso que é do tipo angular. Tá? Se ficou com dúvida, dá uma olhadinha nesses exercícios depois aqui, tá? Eu não vou conseguir trabalhar eles agora na aula, porque eles são bastante trabalhosos. Galerinha, para terminar nossa aula aqui, vamos voltar a falar sobre... não é isso aqui que eu quero. Então, olha, entenderam geometria molecular? Tá? Sim. Vamos voltar para a polaridade. Agora a gente vai conectar a polaridade das ligações com a geometria molecular. Não se desespere, só vamos ver aqui, ó. Quando a gente tem moléculas do tipo linear, é só olhar. Se os dois átomos forem iguais, elas são não polares. Os gases do nosso ar são todos não polares. Então, todos não, mas os principais gases do ar, oxigênio e nitrogênio, são não polares. Essas ligações aqui são não polares, então eles são não polares. Tá? Se os dois átomos forem iguais, são moléculas não polares. Se os dois átomos forem... Outros exemplos aqui, ó. Olha essa molécula aqui, CO2. Você tem ligações polares. Só que, olha, uma ligação aponta para um lado, como ela é linear, uma ligação aponta para um sentido e outra ligação aponta para outro sentido. Imagina o seguinte, imagine que é um cabo, que é o seguinte, vamos pensar que o Rian está aqui no meio. E a Bia puxa ele para um lado e a Luísa puxa para o outro. As forças, como as duas forças para os dois lados são iguais, o dipolo resultante é igual a zero. É a mesma coisa se tivesse uma força puxando o átomo de carbono para um lado e outra força puxando para o outro. As forças vão se cancelar e o momento de dipolo vai ser igual a zero. Então, essa molécula é não polar também. Este caso aqui também, ó, BF3. O boro no meio, 3 fluoros puxando um para cada lado. O momento de dipolo também se cancela. E o momento de dipolo fica igual a zero. Também é uma molécula não polar. Beleza, pessoal? Entenderam? Dúvidas, por favor, me dê um feedback aí. Entendi, Bruno. Certeza? Então, olha, por quê? Sim. Em todas as direções fica igual, se cancela. Aqui, quando a soma... Então, quando que vai ser não polar? Quando a soma dos vetores se cancela. Quando não cancela, é polar. Tá? Exemplo aqui, ó. HCl. Ali só tem uma ligação e a ligação é polar. A molécula vai ser apolar. A água é angular. Veja, são 3 átomos, mas não é linear. Então, os dipolos não se cancelam. E a ligação é do tipo polar. A molécula do tipo polar. A amônia. São 3 átomos na forma de pirâmide trigonal. Também uma molécula polar. Porque aqui os dipolos não vão se cancelar. Olha, dipolo na direção de nitrogênio e nitrogênio. Beleza? Exemplos aqui, ó. Esses são exemplos de moléculas polares. Tá bom? Exemplo aqui, ó, pessoal, de exercício. Uma ligação química existente entre átomos de cloro na molécula do gás cloro do tipo. Aqui ele trabalha dupla apolar, simples polar, tripla apolar, simples apolar. Tá? Vamos lá. Como é que você vai fazer isso no dia do vestibular? Você vai pegar a tabela periódica, vai achar o gás cloro, o átomo de cloro, vai fazer a distribuição eletrônica. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que o átomo de cloro, ele está no grupo 17 e ele falta um elétron para ele ficar igual ao gás nobre, com 8 elétrons na última camada.
Se falta um elétron, ele vai fazer uma ligação covalente. Beleza? Então, entre átomos de cloro, você vai fazer uma ligação covalente. E aí, veja só, pessoal. Das 5 alternativas, se você só descobrir que ele faz uma ligação simples, você já elimina 3 alternativas. Você já elimina a A, a C e a D. Só fica entre a B e a D. E aí é o seguinte, esses 2 átomos aqui, 2 átomos iguais, não tem diferença de eletronegatividade, então vai ser apolar. Então, a letra D, simples, apolar. Belezinha? Beleza, professor. Certeza? Belezinha. Beleza. Na prática não é bem assim, tem que fazer exercício lá para testar, tá? Mas para treinar. Mas a lógica é essa. 2 átomos iguais vai ser apolar. Não tem outra alternativa. É como se os dois puxassem a ligação com a mesma força, tá? Aqui, ó, por exemplo, pessoal, assinada alternativa que apresenta compostos químicos que tenham, respectivamente, ligação covalente polar, ligação covalente apolar, ligação iônica. Galera, deixa eu mostrar para vocês como. Veja como que exercício de vestibular de alternativa você consegue eliminar alternativas. Quando que você vai ter uma ligação iônica? Quando você tiver um metal e um ametal. Beleza? Porque a diferença de eletronegatividade é grande. Vocês vão pegar, olhar a tabela periódica assim, vão olhar. Qual a alternativa aqui, ó? Na e Cl. Formam que tipo de ligação? Ele quer que seja na mesma ordem, ó. Covalente polar, ligação covalente apolar, ligação química. Então, olha, pessoal, ligação iônica, ela vai ser sempre que tiver um metal e um ametal. A última aqui, em que tem essa característica, é a letra A e a letra D. Olha, sódio e cloro, potássio e cloro é um metal ligado ao ametal, ligação iônica. Nesses casos aqui, a HBr, HCl e HI é ligação covalente, tá? Por que é ligação covalente? Porque são 2 ametais conectados, tá? O hidrogênio é um ametal. Então, ó, a gente já ficou entre A e a D. Aí é o seguinte, vai precisar montar ligação química entre eles? Não vai. Porque ele quer que a primeira ligação seja covalente polar e a segunda covalente apolar. Na letra D, a gente tem aqui O2. O2 tem ligações covalentes polares ou apolares, pessoal? Apolar. 2 átomos ligados, né? Vai ser apolar. Porque 2 átomos iguais conectados, um puxa os elétrons com a mesma força que o outro. Belezinha? Então, aqui a letra D é a resposta, tá? Por quê? Ele quer que ó, CO2 é covalente polar, porque C e O são ligações polares, tá? O O2 são ligações apolares e KCl é uma ligação do tipo iônico. Perceba, sempre você vai conseguir eliminar algumas alternativas com pensamento simples. O que manda o principal é interpretação. Beleza? Ó, pessoal, existem outros conteúdos ali, forças intermoleculares, eu não vou entrar hoje, tá bom? Porque eu acho que vocês devem estar cansadinhos, né? Ou não estão? Eu topo mais uma sequência de slides aí. Cansadinho. Foi suficiente, foi suficiente. Foi suficiente, professor, aprendi muito. Eu vou confiar em você que não é Miguel, tá? É o seguinte. Só espera só um minutinho, galera.